São 9h01. Voltamos ao Agenda e você ouviu no nosso intervalo musical Diogo Nogueira cantando Deixa Eu Te Amar. Composição de AGP, Camilo e Mauro Silva. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Eu quero mandar um abraço ao Elson Pinto, economista no Jockey Club, Ednael Wapixana Macuxi, na comunidade Monte Alegre, no Baixo São Marcos, o Edivan Silva no Caomé, Evanice na Vila Esperança, Vicinal Três Lagos, Everton Nogueira no Santa Teresa, Francisca, Marcos e Francisco no Alto Alegre, Fábio Oliveira no Silvio Leite, Dona Fátima lá no bairro Senador Hélio Campos, ela é ex-servidora da Conab, não perde uma agenda, ela e a família inteira. O Francisco Oliveira no 3 de setembro, a Francisca Amorim no Alto Alegre, França no Buritis, Graça Arruda no Colina Parque, Graça Correia, Isaac no Sítio Modelo no Paredão, professor Ivo Brasil e Dona Gina aqui no São Francisco. Eles são pais do engenheiro Igor Brasil, que ex-superintendente do DENIT, que é nosso ouvinte, em nome do qual eu cumprimento o casal. Mandar um abraço à Dona Ivone, que já ligou para cá, tá lá no Alto Alegre. A Dona Ivone anda pelo Alto Alegre, anda pelo bairro Saí de Salomão, anda no Taiano, ela é uma andarilha, mas não deixa de ouvir a Rádio Folha. Mandar um abraço também ao Ilvano Jockey Club, e meu irmão Jaci Alexandre e a Sueli lá no Cidade de Santa Cecília, Jamil Mecânico lá no Centenário, Jeremias Luiza no bairro União, João Mendes no Cidade Satélite, João Picanço no Senador de Campos, ele servidor da Conab, que é ouvinte do Agenda, diz que não perde uma agenda da semana. Um abraço, o João Picanço. Ao Johnny, competente gerente do Frigo 10, está sempre atendendo as pessoas com muita competência, o Johnny. Um abraço, Johnny. Ao Melo e a Sheila Coelho, lá no sítio Yasmin, ou aqui em Boa Vista. A Sheila, depois que virou cidadã portuguesa, não anda muito lá pelo sítio Yasmin não, viu? Mas um abraço ao Melo e a Sheila. Ao João Nogueira, no bairro São Bento. Eu quero aproveitar que eu falei na Sheila, para registrar aqui, eu recebi da minha amiga Telina Coelho uma mensagem dizendo que ela está ouvindo o Agenda da Semana e está lamentando as mortes da doutora Sumaia Marli Salomão e do nosso queridíssimo Jamil José Salles. Mandar um abraço também ao João Nogueira no bairro São Bento, mandar ao Zé Quintães lá na BR-210, no Caroebe, ao José Barros, Zezinho Barros aqui no centro, João Pessoa no Silvio Leite, José Dinaldo no Mocajaí, José do Nascimento no Senador Hélio Campos, José Gomes também no Hélio Campos, seu José Norberto de Mesquita e Dona Iraí de Mesquita. Seu José Norberto é pai do ex-secretário de Educação, Nonato Ferreira, Nonato Mesquita, que não perde uma agenda também. E, em nome do Nonato, eu quero cumprimentar o seu José Norberto e Dona Iraide. Ele sempre liga para cá. O Nonato me disse um dia que ele se irrita quando tiram a atenção dele aqui do que se fala aqui no Agenda da Semana. Mandar um abraço ao José e Raimundo Vaqueiro no Piano Amazônia, a minha priminha Nicinha Mota Ferreira, Leonice Mota Ferreira, minha prima do coração, que esposa, né, viúva do histórico José Ferreira da Silva e mãe de uma prole imensa, onde tem médicos, empresários, engenheiros, um monte de gente aí. Um grande abraço, viu, Nicinha? Um beijo para você. Luiz Zé Barraca no Alto Alegre, Lúcia Terezinha, Lorival Braga, o nosso marreteiro, no Sítio Amor ou em qualquer parte desse estado. O Lorival Braga, até porque é marreteiro, não para um instante. E ele é nosso repórter, a DOC aqui. De onde ele está, ele grava áudio, ele faz vídeo e mostra aqui o que está errado
e também o que está bom, está sendo bem feito no interior do estado. Mandar um abraço a Maria de Jane e o Fabrício no Caraná. Todos muito obrigado pela audiência. São 9h06, conforme eu prometi aqui no início do programa. Vamos conversar agora com 3 contadores. O Luiz Pereira, que é candidato a presidente, o Chiquinho Brasília, que é candidato a vice-presidente de administração, e o Tarcísio Gonçalves, que é membro da chapa candidata ao Conselho Regional de Contabilidade. Eu quero registrar aqui, eu recebi aqui da Palmira Leão, uma mensagem onde ela me pede para ser entrevistada aqui no programa. Eu teria um imenso prazer de convidá-los. Acontece que a Palmira, me ligou, o programa já estava fechado, viu, Palmira? E não deu para gente alterar. Ela diz assim, a nota que eu recebi da Palmira foi o seguinte: boa noite, tudo bem? É a Palmira. Queria ver com você a possibilidade de participar do teu programa para falar sobre as eleições do Conselho Regional de Contabilidade, que ocorrerá no dia 13 do 11. Terei que ser neste domingo, e antes ou depois do pessoal da outra chapa. Vi que eles vão estar presentes no programa neste domingo. Pois é, eu recebi esse anúncio da Palmira, não me lembro, acho que foi na sexta-feira, e sexta-feira já estava fechada a pauta, de forma que não deu, viu, Palmira? Infelizmente não deu para a gente colocá-los aqui na pauta. Não temos, e o fato de entrevistarmos uma chapa apenas não significa que nós estamos homologando, estamos apoiando a chapa. Aqui não apoiamos ninguém. Tá bom, Palmira? Entenda que foi porque você me ligou. Eles vieram primeiro, nós aceitamos, né, que eles falassem aqui. Se você tivesse também procurado a gente antes do programa fechar, nós teríamos atendido e entrevistado a chapa 1, porque eu vejo aqui que a camisa deles é chapa 2, então é a chapa 1, tá bom? Eu espero que você compreenda. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo candidato a presidente, Luiz Pereira. Luiz Pereira, bom dia. Me fale rapidamente por que, né, que você, que parece ser um contador mais moderno, né, embora já tenha bastante cabelo branco, por que você resolveu organizar uma chapa para disputar a presidência do Conselho Regional de Contabilidade? Bom dia mais uma vez. Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia a todos, membros aqui da mesa, Chiquinho, Tarcísio, nosso operador ali, e o nosso ouvinte aí da rádio 100.3. Primeiro, doutor Getúlio, é uma honra estar aqui com você e compartilhando um pouco aqui das nossas propostas da Chapa 2 CRC para todos. Bom, a ideia inicial veio justamente no sentido de trazer melhorias para a nossa categoria, né? Nós sabemos hoje que o contador, ele é um profissional muito importante na economia brasileira, né? Na economia do estado, e certamente a gente tem com essa importância, a gente precisa se organizar no sentido de se fortalecer, né? Então nós temos nesse pleito agora, no dia 13, como você já falou, as eleições do CRC, né? Umas eleições onde vai ser escolhido aí o 2/3 do colegiado, né? Que compreende aí 12 profissionais, 12 contadores. Desses 12 tem 6 efetivos e 6 suplentes. Então, essa ideia veio justamente para trazer uma inovação de gestão, né? Eu também, além de contador, sou administrador, né? E graças a Deus a gente tem aí algumas características também que dá para a gente juntar junto a essa gestão do conselho. Então, mas a ideia principal é de que trazemos o conselho mais próximo do profissional, né? Então hoje nós sabemos que o conselho, ele não é somente aquele órgão de fiscalizar, de repreender, repressivo, mas também aquele órgão onde ele vai proporcionar e proporciona para o profissional aquela ideia de que estar junto com o profissional.
Ou seja, a gente tem que estar unido para ser mais forte, né? Então, essa é a ideia principal, e um dos primeiros itens que nós colocamos na nossa pauta de gestão é justamente essa: promover uma gestão transparente e inovadora, alinhada às necessidades dos profissionais da contabilidade à realidade local, né? Porque a gente sabe que Roraima, ele tem uma particularidade no que diz respeito à aplicação das normas contábeis em algumas áreas específicas. Então, por isso que veio essa ideia, doutor. Então, mais uma vez, fico feliz de estar aqui para contribuir certamente aí com as perguntas do ouvinte, do colega. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Chiquinho, você que é um contador da velha guarda, o que levou você a apoiar, e seu apoio a gente sabe que tem peso, a Chapa 2, e inclusive dela participando. Bom dia. Bom dia, doutor Getúlio, bom dia aos colegas ouvintes, nossos colegas que estão participando da mesa aqui. Eu custei a aceitar o convite do Luiz. Luiz, contador, foi nosso aluno na universidade. Ele me pediu para retornar ao conselho depois de muitos anos. Como se sabe a história, eu sou um dos fundadores do conselho. Eu, Manuel Dantas, Pedro Ferraz, aquela turma antiga. Conseguimos trazer o nosso regional, que era uma delegacia do Amazonas, e trouxemos para Boa Vista, para Roraima. E nós criamos o nosso conselho regional. O Pedro, na gestão do Pedro Ferraz, ele adquiriu o terreno, começou a iniciar a obra, e numa gestão, eu como presidente, concluí junto com meus colegas que faziam parte da chapa. Na época, concluímos a sede que hoje está em plena, como é que chama? Plena atividade hoje no regional. É uma bela sede. Muito bem. Então foi isso. Eu não gostaria mais de participar, porque eu cheguei à conclusão de que já tinha feito o que era para fazer. O dia que eu saí, terminou meu mandato e uma nova gestão ia começar, eu entreguei a sede toda concluída, pronta, pintada, os móveis todos planejados, tá? E o Perim que faturou nesse os móveis projetados, 2 veículos novos, um Gol e uma Amarok, e que depois de muito tempo eu fiquei sabendo que a Amarok, por falta de uso, bateu o motor novinha, não tá nem com 10 mil quilômetros o carro. E bateu o motor? Bateu o motor, fundiu, sei lá o que aconteceu, né? Foi falta de uso, né? E eu achei que então que eu já tinha concluído a minha tarefa, que era deixar tudo pronto, e agora a turma novata teria que iniciar. Mas aí, por insistência de alguns colegas, do próprio Luiz, ficou um bom tempo me aceitar, né? Eu disse, tá bom, eu vou então fazer o seguinte: eu quero participar como o vice-presidente de administração, vamos reorganizar o conselho que a gestão que me sucedeu não deixou de fazer, que a sede está precisando de uma reforma urgente, uma pintura urgente, tá? E eu acho que nessa parte eu posso ajudar, até pelo conhecimento que eu tenho lá em Brasília, que muito tempo eu fiquei como conselheiro federal, eu sou muito conhecido, inclusive o presidente que foi eleito agora para 4 anos de mandato no Conselho Federal, iniciou junto comigo lá no Piauí. Ele era do Piauí e ele esteve aqui mês passado em Boa Vista. Então, pela aproximação, eu reconheço que eu consigo os recursos financeiros necessários para restabelecer, mas foi por isso, para ajudar então a gestão. Eu vou ficar... Esse conselheiro, ele foi eleito agora, ele foi eleito quinta-feira ele foi eleito. Ele vai tomar posse em janeiro, fevereiro, ele toma posse no Conselho Federal. Então nós já tivemos uma conversa, né? E com certeza nós vamos conseguir esse recurso financeiro para deixar a coisa em dias. Bom, os contadores estão fazendo um caminho, quer dizer, inverso do que fizeram os economistas. Aqui já teve um Conselho Regional de Economia por má administração, inclusive suspeitas de desvio de recursos. Nossa. O Conselho Regional foi extinto e voltou a ser uma delegacia do Conselho do Amazonas. Então, que bom que os contadores conseguiram se caminhar
e ter seu próprio conselho regional. E o Tarcísio, por que está apoiando a Chapa 2? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Getúlio, ao Grupo Folha. A minha ideia de participar junto com os demais, professor Chiquinho, uma pessoa experiente que já foi presidente do conselho, extrema experiência lá junto ao Conselho Federal, Luiz Pereira, um cara empresário contábil, assim como eu, né? Contador, administrador, e é um cara que tem muito assim a contribuir com a nossa classe, né? E nós estamos participando de um movimento muito intenso que vai ocorrer a partir de 2026, que é a reforma tributária, entendeu? E é uma pauta muito importante para toda a nossa classe contábil, e o conselho é muito importante para isso, porque o conselho de certa forma vai nos nortear com relação a isso, e essa gestão que eu estou participando como membro da chapa está muito comprometida com isso, de trazer educação continuada, de qualificar os profissionais para que a gente possa dar um melhor retorno aos nossos clientes. E é fundamental ter essas parcerias. É um desafio imenso que a gente vai ter que superar, né, para entender e aplicar nas nossas empresas, entendeu? Então é basicamente isso. E por esse motivo eu me coloquei à disposição para contribuir com a chapa. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto aí que é fundamental, né? O papel dos contadores. Essa Sim. reforma, eu tenho uma resistência intelectual, acadêmica, profunda para falar de reforma, dessa reforma tributária. Eu discordo dela, discordo da origem dela. Essa reforma tributária, ela parece que é mais um indicador de que nós seremos uma grande Venezuela, né? Porque você acaba com o pacto federativo do ponto de vista tributário. Sim. Né? Quer dizer, os estados e municípios já não têm quase autonomia legislativa, né? Não podem legislar sobre um monte de matéria que é privativa da União. Agora também estão proibidos de legislar sobre o tributo. Quer dizer, não é uma coisa que vai contra o princípio federativo. Vai rumo a um governo centralizado, e não há centralização que não se transforme em ditadura. Não tem essa história de centralizar democraticamente, né? Sim. É difícil até, e aí vocês podem ver, entende mais do que eu, dizer que ela simplificou coisa nenhuma. A partir de agora, a partir desse ano de 2026, vai começar contabilidades paralelas, né? Onde você vai ter uma parte já de implantação da reforma, vai se manter o Código Tributário anterior por vários anos, e se um só, já diziam que era um manicômio, agora 2 códigos tributários, quem que vai dizer? Daí a importância dos contadores, né? E do Conselho Regional de preparar os contadores, porque seguramente uma coisa aprovada de afogadilho no meio da noite, em troca de liberação de emendas e todas as práticas não republicanas que esse país está se acostumando, muito contador não tem nem noção do que é essa reforma tributária. E aí, o Luiz Pereira, você imagina que da possibilidade do Conselho contribuir trazendo para cá cursos, seminários, palestras para formar melhor os nossos contadores para enfrentar essa aberração que eles chamam de reforma tributária? Certamente, doutor Getúlio, é um gargalo que a gente está vivenciando hoje, né? Como também eu milito na área de empresário contábil, né? Então a gente milita todo dia com o pequeno empresário, o médio, o grande empresário, e tudo isso reflete na tributação, né? Então eu vejo hoje que a reforma tributária ela tem justamente essas interrogações
a complexidade que ela é, justamente para o profissional entender a aplicabilidade dela na prática, né? Então, aí eu defendo sempre o seguinte: a conscientização por parte do empresário, que ele é o mentor de tudo isso, né? Se não tivesse empresário, não tinha um contador, não tinha um imposto, enfim. Então, primeiro, conscientizar da realidade que é a reforma tributária, como o senhor bem falou, já é uma prática já que está sendo adotada, então já se aplica. No ano que vem já tem umas aplicações que a contabilidade junto com o sistema da empresa tem que se colocar em prática, e certamente ela vai se consolidar só em 2033, né, onde se de fato consolida-se a reforma tributária, sai o manicômio que tem hoje para ser de fato uma reforma atualizada. Então, mas a nossa ideia de conselho, doutor, é justamente trazer para o profissional contábil a importância que ele é nesse processo. Agora, não adianta nadinha o profissional querer fazer sozinho. Aí é onde nós temos problemas, porque nós temos que envolver quem? O principal fomentador disso, que é o empresário. Então eu vejo que o conselho é uma entidade muito forte nesse sentido, para mobilizar a categoria e falar com o seu cliente para trazer para essa discussão. Eu sempre falo o seguinte, que o empresário ele tem a sua parte da responsabilidade nesse processo, o sistema gerencial que vai coordenar essa parte tecnológica tem também a sua responsabilidade, e bem como também o contador. Então eu sempre gostei de deixar muito bem claro o papel de cada um nesse processo, porque não adianta nós nos prepararmos a atender aquilo que a reforma realmente quer, se o empresário não está conscientizado disso, né? Então nós precisamos ter em mente de que todos têm que fazer a sua parte. Então eu tenho certeza que o conselho, a gente chegando certamente, se Deus quiser, nessa vitória no dia 13 de novembro, eu só reforço aqui o pedido do voto aí, o nosso colega, chapa 2, CRC para todos, porque eu tenho certeza, gente, que é uma discussão intensa que tem que se fazer, porque a partir de janeiro já começa a implementação da reforma. Na verdade já começou. Mas em tese, a aplicabilidade dela dentro do sistema gerencial das empresas já vai ter que iniciar. E hoje eu percebo que nós, contadores, ainda estamos muito alheios a essa realidade. E precisamos urgentemente sentar e conversar para estar discutindo isso. E volto a dizer, doutor, que tem que envolver o empresário, tem que envolver o sistema tecnológico que faz o gerenciamento dessas informações, mas principalmente o fomentador de tudo isso, que é o contador. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, amanhã nós teremos aí um parceiro que vai estar falando um pouco da reforma tributária, a partir das 4 horas da tarde lá no Senai, doutor Perildes, que ele é advogado e também contador, parceiro nosso, e está levando lá algumas ideias iniciais, introdutórias da reforma tributária para o contador. Então eu aproveito e faço o convite aqui, você contador. Aos contadores. Aberto a todos os contadores e as contadoras. Contadores e contadoras e as pessoas que interessam do assunto. Vai estar lá e vai ser muito bem-vindo, não se paga nada, 0,800, ou seja, é uma oportunidade que a gente tem de já começar a trabalhar nisso. É claro que as entidades hoje já estão trabalhando muito forte nisso, mas eu volto a dizer que nós, CRC, precisamos fomentar com mais precisão tudo isso, considerando que realmente isso já está acontecendo e certamente agora em janeiro a gente vai colocar em prática. Então, mais uma vez aí, convido aos colegas, amanhã às 4 da tarde, quem quiser participar, vai ter um evento lá, falar da parte introdutória da reforma tributária. Ainda falando sobre essa reforma tributária, nós temos aqui, especialmente em Boa Vista e Bonfim, um complicador a mais, porque nós temos a legislação da área de livre comércio, que os políticos, eu não entendo, até agora não cabe na cabeça, como 3 senadores que representam o Estado e 8 deputados federais, com uma federal, né? São 7 deputados e uma deputada, que representam o povo desse Estado, aprova uma reforma tributária contra a autonomia do Estado. São Paulo não está nem... Por que o Tarcísio de Freitas foi a favor? Porque lá, São Paulo, qualquer que seja a reforma, São Paulo vai se beneficiar. Agora, nós aqui, eu não sei como é que os contadores vão ver ainda
que, como dizem os políticos, foi garantida a sobrevivência da ALC. A ALC foi ferida a área de livre comércio foi ferida de morte. Porque o que acontece hoje? Em termos de ICMS, o que era de benefício era dado pelo Estado de outra região. Era o Estado de São Paulo que concedia um crédito para a compra lá, e que ele era abatido aqui, né? O Estado de Roraima não tinha vazamento de arrecadação do ICMS, tanto que vem batendo recordes aí de arrecadação. Agora, como o tributo, né, vai ser cobrado no consumo, o incentivo sai daqui. Eu não sei como esses parlamentares estão arranjando, em vez de confessar logo, não, recebemos grana mesmo, nós recebemos cargo, fica com essa história de que preservaram a área de livre comércio. Chiquinho, preservou? Nós vamos ver na prática como é que vai funcionar essa coisa. Realmente é complicado, complicado. É isso que os contadores têm a tarefa de esclarecer. Por exemplo, vamos lá, nas importações. Nas importações, você tinha isenção de IPI, de PIS/COFINS, né? E o ICMS era de 4% nas importações propriamente ditas. Isso acabou. Há um sistema complexo que vai poder abater não sei de quem quando vender, enfim, né? A tal ponto que o tal do Porto Seco, que a Receita Federal anunciou aí, né? Ninguém nunca mais ouviu falar, porque seguramente não há mais interesse em ter um Porto Seco aqui. Porque o grande estímulo que era a redução de ICMS acabou. Acabou. Ainda fico dizendo, não, mas é nada. São políticos que trabalham para puxar saco. Que não diz assim, olha, o presidente me peça outra coisa, mas não me peça para ir contra os interesses do meu Estado. Né? É nesse sentido que eu saúdo que vocês estejam preocupados realmente com isto, né? Para não deixar que as narrativas políticas escamoteiem a realidade. Eles desidrataram as áreas de livre comércio. Essa reforma foi capitaneada pelo Eduardo Braga, que não tinha nenhuma outra intenção que não garantir a Zona Franca de Manaus. E ele fez. E ele engalobou, para usar uma expressão da minha infância, ele engalobou os parlamentares daqui que votaram a favor dessa reforma. Bom, além desses seminários, que outras estratégias vocês vão usar para aproximar o contador do Conselho? Vamos lá. Bom, a gente tem N propostas, né? Chamamos de bandeiras que a gente traz no sentido de fomentar tudo isso. Primeiro ponto, doutor, eu acredito que é ter a união. Né? Hoje nós temos aqui profissionais de alto nível, né? Profissional que não dá aí para discutir em relação aos demais do nosso Brasil. Porém, a gente precisa ter essa aproximação, discutir aquilo que é melhor para a categoria, usando o conhecimento de cada um deles. Porque hoje eu sempre falo o seguinte, que a gente não sabe de tudo, né? Chiquinho ou Tarcísio. Nós, contadores, jamais saberemos de tudo no que tange a ciência da contabilidade. Porém, a gente precisa militar dentro do mercado uma área mais genérica. E nem sempre, especificamente, a gente é especialista em tudo. E aí é um momento onde, unido a categoria, unidos os profissionais, a gente vai estar compartilhando tudo isso. Sim. E essa ideia de compartilhar conhecimento, ela nasce desde da formação inicial do profissional. Então, nós temos uma ideia também, que para chegar até isso, doutor, é fomentar isso na universidade. Eu, como professor também,
tive a vivência da necessidade do sistema com os acadêmicos, né? Hoje, infelizmente, eu falo isso com tristeza, Chiquinho, a adesão ao curso de Ciências Contábeis em Roraima está diminuindo a cada semestre. Isso me preocupa, porque isso não está tendo ali uma paixão por parte do estudante ao curso de Ciências Contábeis. Por quê? Porque ele não vê ali uma influência, uma coisa positiva no futuro. E o Conselho também tem essa bandeira de trazer nas universidades, em especial o aluno que está iniciando, dizer a importância que é um contador na sociedade. Agora, para isso, tem todo um custo, tem toda uma disposição que você vai ter que carregar na sua vida. Agora, formou-se, e aí o que o Conselho vai proporcionar para esse contador recém-formado? Temos nas nossas propostas aqui o seguinte, porque lá na academia, doutor, você que é professor, Chiquinho aqui também sabe muito bem disso, que nós não aprendemos a prática. Quem ensina a prática é o mercado. A gente sai cru, né, Tarcísio? E aí o que acontece? O Conselho vai disponibilizar, isso é exequível, ferramentas no sentido de orientar esse profissional de início de carreira, os fundamentos básicos da profissão que ele vai atuar, quer seja na iniciativa privada, quer seja no órgão público, porque aí é um momento onde realmente ele vai vivenciar a realidade do mercado. Porque se ele não tiver esse apoio, doutor, fica impossível. Hoje nós temos alguns grupos de WhatsApp que fomentam isso, e às vezes alguns colegas até falam, poxa, Luiz, perguntaram uma pergunta tão boba lá, mas o bobo que alguém pergunta, para ele é difícil. E aí temos um conselho, tendo um conselho que dá esse suporte ao profissional, certamente ele vai ter aí uma opção de ter aí uma condição de estar aí entrando no mercado mais preparado, porque o mercado, ele sempre diz o seguinte, que ele só fica nele quem está preparado. E quem atua no âmbito da contabilidade, doutor, eu posso ser bem claro aqui com vocês, hoje você tem que estar preparado, você tem que estudar, você tem que pesquisar. E às vezes quando você estuda e pesquisa, não entende, pergunte de quem entende, e é isso onde entra aqui para concluir essa fala, de que nós precisamos estar unidos para fomentar tudo isso juntos. Eu gostaria só de voltar um tópico, com relação à reforma, doutor Getúlio, São Paulo, em 31/12/24, ele já revogou a questão do ICMS que era dado aos contribuintes aqui de Roraima, né? Então os empresários locais já foram surpreendidos. Com a ação do Supremo. E aí eu sou membro do SESCOM Roraima e nós fomos a uma reunião lá com o secretário, né? Secretário Freitas aqui da Cefaz, e ele nos falou que o Estado já tinha feito uma ação administrativa, né? E ia chegar no Supremo, inclusive o Estado do Tocantins e o Estado do Pará endossaram, né? Mas ia chegar lá. Ou seja, o ICMS para todas as ALC já foi tirado da gente esse ano já. Ou seja, a gente já não tem mais esse direito aqui. Entendeu? Então, assim, com relação à reforma, é como o senhor disse, a União ela vai centralizar todos os impostos. Então, a autonomia que os estados tinham, praticamente, foi por ralo. Não, e a reforma estabeleceu a necessidade de um turismo da arrecadação. O que é arrecadação? Arrecadado aqui de ICMS, ficava aqui. Sim. Né? Tirava 25% para os municípios, né? Isso. E 75% para o governo, e inclusive a passar educação, saúde, enfim. Agora ele será arrecadado, vai para Brasília, para o Tesouro Nacional. Caixa Única, de Estado autoritário. Aliás, deixa eu lembrar um pouco, eu dei uma aula de introdução à economia para uma turma de contabilidade. E tinha lá uns 2 ou 3 estudantes de esquerda. Né? Aí eu disse, olha, deixa eu dizer, né? É esquisito um contador de esquerda, porque quem gera emprego para contador é empresa. E toda a esquerda é estatizante. O que quer dizer estatizante? Substituir o Estado pelas empresas, pela iniciativa privada. Exatamente. Então você está estudando, né, uma profissão que depende da existência de empresas e você é contra a empresa. É preciso
Aí me lembrou da música do Cazuza. Sua piscina está cheia de ratos, as suas ideias não correspondem aos fatos. Diga, Chiquinho. Nós estamos vendo essa parte toda empresarial, né? Mas também tem a contabilidade governamental, que foi deixada de lado há algum tempo. Nessas visitas que nós fizemos agora em busca de votos, a reclamação era geral. Geral. Por quê? Porque, vamos supor aqui, o Estado, a contabilidade de todo o Estado, contabilidade governamental, é feita na Secretaria de Fazenda. Existem as unidades orçamentárias, que são as secretarias. Só que toda secretaria tem que fazer uma prestação de conta individual para o Tribunal de Contas, independente da geral. Só que a contabilidade é, como eu digo, feita na Secretaria de Fazenda e vai para o contador público da secretaria daquela unidade para fazer a assinatura da prestação de conta. Nós temos um sistema contábil no Estado arcaico, velho, não funciona. Não funciona. Eu venho brigando há tempo sobre isso. Porque a Secretaria A recebe uma prestação de conta que não condiz com a realidade. O profissional erradamente assina aquela prestação de conta como responsável por ela e ela vai para o Tribunal de Contas que pune o profissional da contabilidade. E o profissional não ganha um tostão a mais, uma gratificação a mais para assinar aquela peça, que é contra a nossa profissão. O regulamento dela diz: se a peça não for sua, não assine, porque você vai ser responsabilizado, inclusive punido por isso. Muito bem. Os colegas reclamam, eu fiz umas reuniões grandes com eles, várias vezes. Eu, quando estava na presidência do conselho, eu, quando controlador-geral do Estado, eu fiz bastante. Procurei, junto ao governador Anchieta, resolver esse problema. Fui com a dona Sueli, também não conseguia. É a dificuldade financeira do Estado aí, ela não pôde atender realmente. Nós não conseguimos falar ainda com esse governador, a situação desses colegas nossos da Câmara Contábil. Por quê? Houve uma convergência das normas internacionais, né, a nível governamental em 2010 e até hoje o treinamento é bem restrito a alguns. Os colegas não fazem não vão participar de um evento, não vão participar de um convênio, não vão participar de um curso, porque o Estado nunca tem dinheiro para pagar a passagem do cidadão e a diária. Diversos. Muito embora isso existam até convênios para modernização do sistema arrecadatório. Vai meia dúzia. Deixa eu só ter uma pergunta. O Haroldo, que foi secretário de Planejamento e Finanças, o Haroldo diz: olha, a coisa mais inconfiável que tem nesse Estado é a contabilidade. Não confie, porque ela não retrata nada da realidade. Eu sempre falo isso. E eu nunca vou deixar de falar. Eu acho que até o dia que eu não puder mais nem assinar um papel, eu vou ficar brigando por isso. Então, agora, a nova chapa vai tentar... A função que eu vou assumir na chapa já foi definida. Eu tenho a área governamental, eu vou assumir. As jornadas de contabilidade que nós fazíamos e enchíamos o Palácio da Cultura, lotado em cima e embaixo, lotada. Quando só tínhamos 400, 500 profissionais, enchíamos o Palácio da Cultura, e agora que nós temos 1.200, 1.300 profissionais, a gente não consegue fazer nenhum evento. Agora, recente, teve um evento que não deu 150 pessoas. Não dá, quer dizer, não querem saber mais daquele glamour, eles querem saber de coisa direta que precisam para eles. Então, eles reclamavam: Chiquinho, você vai voltar, agora você vai ver o lado da contabilidade pública, porque não fizeram mais nada. A gestão que me sucedeu não fez nenhum evento na área pública. E aí reclamando. Você lembra do mestrado? Que nós estávamos anos batalhando em cima disso, do dinheiro que nós tínhamos arrecadado e ficou lá. A gestão falou que ia dar continuidade, que ia fazer o mestrado. Até o dinheiro que nós tínhamos separado, você lembra do NECAR? Nós tivemos no NECAR. Mais de quase 600 mil. Pois é, isso também foi pro ralo, porque eu não gastava aquele dinheiro, mas fazia eventos. Como? Buscando parcerias, eu gastava outro dinheiro. Aquele era pro mestrado, porque um dia
quase chegou à realidade e, por, sei lá, não sei o motivo, o governador Anchieta já tinha feito conosco uma parceria, era uma parceria o Conselho Federal, Conselho Regional, Governo do Estado, para fazer para trazer o mestrado da FURB lá de Santa Catarina. A professora Ilse veio aqui para assinatura no Palácio do Governo, o governador mudou, porque a hospedeira ia ser a atual, a faculdade atual, e ele achou que o dinheiro ia todo embora para Belém do Pará e não tinha nada, ia ficar nada aqui. Gostaria que fosse da atual todo morava em Roraima. E gostaria que fosse então feita pela UE. O Renato Maciel era secretário de Fazenda, pode estar até me ouvindo confirmar. Ele disse: governador, nós não temos estrutura na UE para fazer esse mestrado. Chama o Haroldo Amoras. Não tem estrutura, governador. Conclusão: a professora Ilse, bom, nós viemos aqui assinar esse documento que está aqui e pelo jeito não vai sair nada. Pediu licenças e retirou da reunião e o sonho acabou ali. Um deles. Ou seja, o Conselho Federal ia entrar com mais uma parte do dinheiro e praticamente ia garantir. O aluno que ia fazer o mestrado ia pagar 1/3 só do valor, porque nós tínhamos dinheiro para isso. E eu não sei como é que está esse dinheiro, se ainda existe, se não existe. Eu sei que cursos não teve nenhum nessa atividade. Usar uma expressão que os leigos usavam. Não sei se já caiu no exercício findo. Exercício findo, né? Significa devolução em função do fundo perdido. Não, o orçamento ele é uno, né? Ele terminou. Não aplicou, você tem que ter uma outra classificação contábil para ele, inclusive devolução. Ou então reprogramar, né? Vamos ver algumas das participações aqui. O Gilmar Mota Guimarães diz: São Paulo, doutor Getúlio, é o maior devedor do governo federal, deve bilhões e não paga, eles são iguais os americanos, querem comer tudo sozinhos. Deve muito mesmo São Paulo. Agora, ouviu, Gilmar, saber da riqueza nacional já de São Paulo, o que fica para São Paulo mesmo é difícil devido à concentração de arrecadação que vai ser maior agora nas mãos da União. A União, ela concentra algo em torno de 60 e pouco % de toda a arrecadação tributária do país. Então, não dizer que São Paulo fica com a maior parte, mas deve mesmo, viu, Gilmar? O Gilmar ainda diz assim: bom dia, gostaria de saber dos candidatos qual o benefício que vocês vão trazer para a classe de contabilistas. Com a palavra, Luiz Pereira. Bom, muito obrigado aí, Gilmar, pela pergunta. Fico feliz em participar. Bom, doutor, é o seguinte, os benefícios são N's, né? A gente sabe que uma das primeiras pautas nossas é justamente valorizar a categoria, porque no momento que você valoriza, você beneficia. E essa valorização ela vem de vários momentos, várias situações. É trazer lá a educação continuada que a gente precisa, trazer essas discussões para a mesa, no sentido de trazer a realidade que se aplica dentro do Estado, tanto no âmbito da privada quanto do público. O Chiquinho falou uma coisa interessante em relação à questão da preparação do contador público. Nós tivemos agora recentemente uma audiência pública, que nessa audiência estava lá o nosso presidente do Conselho, do Tribunal de Contas. E aí, o que nós vamos dar de benefício a esse profissional da área pública? É trazer o Tribunal de Contas para discutir com os contadores públicos as necessidades que tem que ser aplicada, ser discutida. Porque, como ele bem falou, hoje uma multa, doutor, ela passa de R$5.000. A multa mínima do TCE, quando você assina uma peça que está em desacordo com as normas do TCE. Às vezes o salário do contador público não dá nem para pagar a multa. 5 mil a multa? Não, é 5 mil, a multa mínima. A multa é o FE. Atualizou todo ano, vai aumentando. E o salário vai corroendo. Então, qual é a ideia? É justamente trazer o tribunal para dizer assim: olha, gente, vamos conversar aqui, vamos saber quais os problemas para a gente evitar que a multa aconteça. Então, gente, é essa discussão. Então, quando eu falo que a união, o fortalecimento de tudo isso é importante, porque a gente vai discutir nos pormenores aqueles problemas que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, gente,
tanto na área pública quanto na privada, precisamos urgentemente. Então, Gilmar, para você, meu irmão, uma das principais melhorias é a união. A união, a integração. Eu falo com segurança aqui. Unidos, seremos muito mais fortes, muito mais valorizados, porque certamente a gente vai ter mais segurança naquilo que a gente está assinando. E aí, reforça aqui o que o professor Chiquinho falou. A nossa norma diz que a gente não pode fazer a assinatura de uma peça que nós não produzimos. Isso é contra o nosso código de ética. Porém, para a gente ter a segurança do que está assinando, a gente tem que fazer, e aquela pessoa que está recebendo aquela informação, tem que fornecer as informações corretas para a gente. E quando, você falou aqui da questão a contabilidade não reflete, né, o que de fato é a realidade das contas, isso é uma tristeza, porque a gente precisa mudar isso. Ela tem que refletir, porque a ciência contábil diz o seguinte, que as informações contábeis, elas servem para quê? Para tomada de decisões. Agora, se essas informações estão erradas, eu vou tomar uma decisão errada. Então, a gente precisa, gente, é um trabalho conjunto, é um trabalho de mãos dadas. Então, eu convido novamente aí todos os contadores de Roraima, vamos se unir, vamos ter esse projeto de fortalecimento juntos, porque certamente, gente, a gente junto vai ser muito mais forte. Essa inconfiabilidade do sistema de contabilidade do Estado, né, ela não vem do nada. É porque a falta de um serviço contábil exato ou minimamente bem feito não permite narrativas. Eu vou dar uma narrativa aqui. O governo Denário aproveitou aquele descalabro que era o governo da Sueli e saiu aos 4 ventos dizendo: o Estado deve 9 bilhões. Cadê a contabilidade desses 9 bilhões? Onde é que o Estado deve? Para quem o Estado deve? Qual é o perfil dessa dívida? Isso tudo tinha que estar na contabilidade, não está. Agora, 4 anos depois, o Denário diz o seguinte: paguei 6 bilhões. Onde? Cadê? Olha para a dívida consolidada. Ela não diz isso, mesmo incorreta. Então, a inconfiabilidade dos dados, ela serve para alimentar a narrativa. A narrativa. É por isso que não é uma tarefa simples, viu, Chico? É uma tarefa política até. Esse sistema da contabilidade que está sendo usado aqui é um sistema do Mato Grosso. E eu disse lá para o cidadão, ele disse assim: o que é que você entende de TI? Eu disse: nada. Ah, porque você está dizendo que não. Meu amigo, eu trabalho com dados, eu sou contador, o senhor entende de contabilidade? Aí ele disse: não, também não entendo. Então pronto, então cada um na sua. Eu entendo de contabilidade. O resultado que essa máquina me dá, eu vou analisar, não bate nada com nada. Então, eu dizia para ele: não vale nada para mim. Rapaz, quase ele me bate lá numa reunião lá no Palácio do Governo. Que eu dizia que não tem condição, porque realmente os fatos provam que não tá legal. Qual é a sugestão que você dá? Eu digo que a gente busque um sistema de contabilidade confiável, que cada unidade orçamentária, cada contador de secretaria tenha acesso à parte que cabe a ele, integra com ela lá. Tudo não se faz, não tem problema. Mas que eu, lá da minha secretaria, faça a minha execução orçamentária e financeira e patrimonial. E aí eu tenho informações. Então, aí sim, se eu fizer a coisa errada, o tribunal me pune. Mas fui eu quem fiz a situação chegar no que estava, né? Então, tudo bem, tudo isso aí, ainda tem umas perguntas, doutor? É porque, assim, eu ainda temo de dizer que a gente, nas reuniões que participamos, os colegas dizem assim: falta união. Nós tínhamos aqui, ainda na época da nossa gestão, nós tínhamos uma noite musical, dia de sexta-feira, a última sexta-feira do mês, eu contratava uma pessoa para tocar um violão, e cada um chegava com seu isopor lá,
A gente reunia um conhecendo o outro, um tirando dúvida com o outro. Nós fazíamos isso. Nós tínhamos o dia do contador, dia da saúde do contador. Nós saíamos do conselho, fazíamos uma caminhada pela NH6 até o aeroporto, voltava. Tirava a glicose na volta, glicose, pressão arterial, e saía um café da manhã. Dava 200, 300 pessoas naquela época, que só tínhamos 400, 500 profissionais. Hoje é mais de 1.000? Tem 1.300 mais ou menos. 1.300. Ativos, né? Votantes? Não, votante não, né? Votantes, eu acredito que um pouco menos. Em média aí 800, 900 profissionais Por aptos. conta das anuidades. Anuidades, porque tem colega que saiu, tem colega que saiu, baixou o registro dele por falta de informações, de evento, de fazer qualquer coisa. Eles falam isso para nós. Não somos nós que estamos dizendo. Foi isso aí. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui para vocês, porque eu ainda tenho pergunta de ouvintes aí. Então antes. Para fazer. O Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, está muito confiante de que vai aprovar o exame de suficiência para os médicos egressos de qualquer faculdade, públicas e privadas, né? O senador Irã Gonçalves me disse pessoalmente que está muito otimista de que isso vai ser aprovado a partir de janeiro agora. Ele disse até que esse exame pode até só ser válido para aqueles que entrarem após a aprovação, mas que há todo um ambiente para aprovar. O Conselho Federal de Contabilidade já tentou fazer a exemplo do Conselho Federal de Advocacia, a OAB, né, da ordem o exame de ordem. O exame de ordem. Vocês da Chapa 2 pretendem defender junto ao Conselho Federal que continue tentando o exame de suficiência? Hoje, doutor, o exame de suficiência já é obrigatório, né? Esteve algum tempo atrás, não recordo aqui, em 2010, houve uma decisão da Justiça que suspendeu provisoriamente a não necessidade do exame, mas ela foi derrubada. Então, de lá para cá, todo o profissional formado, né, o bacharel... Todo bacharel é obrigado a fazer o exame de suficiência. Hoje... em prova aplicada pelo Conselho? Pelo Conselho. O Conselho, ele contrata uma empresa brasileira. Hoje é a FGV, hoje que fomenta a execução dessa prova. É feito 2 anos, durante 2 vezes por ano. Se não me engano, em março e setembro, salvo engano. Exemplo da própria OAB, né? Exatamente. Isso. Então, hoje, o bacharel terminou o curso de Ciências Contábeis, ele tem mais essa missão que é passar no exame de suficiência. Quer dizer que isso já é realidade. Já é pacificado. Já é pacificado, não volta mais. Então, isso aí é mais um movimento que o CFC realmente ela traz para filtrar realmente quem vai entrar no mercado ali. Claro que isso aí não é o resultado, não é aquilo que de fato vai provar que passou no exame, é o que está preparado. Mas é mais um teste. É mais um teste, né? E graças a Deus, nos últimos anos, doutor, esse índice de aprovação tem aumentado. Então, antigamente chegava em 7, 8, 10, 12%. Eu acredito que agora no último exame chegou até 20% de aprovação. Ainda é muito baixo. Ainda né? é muito baixo. Então, aí é onde eu sempre falo, eu como professor, Tarcísio, eu sempre falei o seguinte, que nós, professores, temos que ter uma grade, inclusive a grade curricular do curso de Ciências Contábeis hoje está em discussão pelo CFC. Foi feita uma consulta pública agora nesse ano, salvo engano, para todo o estado, através dos seus regionais, fazer um trabalho junto às universidades para atualizar a grade curricular do curso. Então, certamente, essa grade atualizada ela vai trazer a atualidade para que o curso, de fato, seja, digamos, colocado mais na prática ali do dia a dia do profissional, para que justamente não tenha tanta reprovação no curso de exame de suficiência. E hoje é aplicado pela FGV e que certamente o profissional está mais preocupado, né? E só uma informação... Agora você precisa divulgar isso, viu? Exatamente. Eu, por exemplo, pensava que ainda estava na fase de tentativa. Não, já está na nossa lei. Já está na lei. Nossa lei de regência. E a gente precisa, justamente, quando eu falo a união, a aproximação, é justamente trazer isso, essas discussões, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma leitura das contribuições, não vai dar para ir responder todas, não. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta aos contadores.
Quais mecanismos serão usados para aproximar o Conselho dos profissionais, especificamente o interior do Estado? Bom, presidente, eu tô com essa pergunta, eu já sabia que ia acontecer. Obrigado aí o colega ouvinte que fez a pergunta. Quem fez a pergunta foi a mulher, né? Para pegar mais uma. Uma mulher bonita até. Como no nome dela não aparece? Bom, então, qual é a ideia, gente? Primeiro, hoje eu vejo realmente... Vai ser chamada de ouvinte bonita. Pronto, ouvinte bonita. Então, qual é a ideia, gente? Hoje a gente sabe que tudo que a gente vai desenvolver dentro do regional, a gente tem que tá pautado pelo CFC, né? Qual é a ideia nossa? Isso tem que ser execuível. A ideia nossa de discutir junto ao CFC a probabilidade de criarmos não uma delegacia do interior, mas uma comissão, né? Porque eu vejo hoje que realmente o contador do interior ele é afastado do regional. E aí, ouvinte, certamente a gente vai discutir isso junto ao CFC, há uma modalidade legal de estar fomentando junto a esses profissionais do interior ser representado pelo o conselho. Sim. Tá? Então essa é uma ideia, certamente a gente vai tentar trazer para colocar em pauta. Vamos lá, o Ednael Apchana Macuxi, não é isso? Qual a possibilidade da Secretaria Estadual de Educação voltar ao curso técnico em contabilidade na Escola Estadual Gonçalves Dias? Pois esse curso foi extinto no final dos anos 90 na referida instituição. Abraços, Ednael Apchana Macuxi, lá da comunidade de Monte Alegre, no Baixo São Marcos. Hoje o Conselho Federal de Contabilidade extinguiu o curso. Não tem mais curso de contabilidade. Os técnicos estão em extinção. Né? Estão numa categoria em extinção. Extinção, agora é só para contadores mesmo, né? Então, quem é técnico, continua técnico. Tem o seu registro. Tá bom, Ednael? Quer dizer, quem já é técnico não vai perder o registro, né? Não perde. Permanece. Agora, não entra mais ninguém. Não tem mais curso de contabilidade. Tem de auxiliar de contabilidade, aí não pega registro, porque não é o profissional. É auxiliar, né? O Gerson Maciel disse o seguinte: doutor Túlio, fala após as belas entrevistas. Veja o contraste da COP30. O presidente faz menção à energia fóssil, mas está num grande iate de energia fóssil com 2,78 litros de diesel por dia. Nossa. Olha, não são muitos barcos que, não obstante momento, autorizar a bacia equatorial explora. E o fracasso tiveram presentes 18 chefes de estados. Nem Estados Unidos e Argentina vieram. Em Dubai estivemos 300 chefes de estado. Não tem 300, viu? Onde é isso lá em Dubai? Não pode ter, porque nós temos cerca de 190 e poucos estados nacionais. Chefe fala em preservar matas e autorizar abrir uma estrada no meio da Amazônia para chegar ao evento. Pô, essa COP, não vou nem falar, em respeito ao Chiquinho, que é lá de Belém, mas isso é um converscote de pilantras que não tem o que fazer. E bem remunerado, viu? O governador Denário assinou um decreto estabelecendo a diária para cada um dos roremenses do governo que participaram estão participando lá do Converscote da ONU, de R$4.000. R$4.000. Então, se forem 10 dias, que é o que vai ser, cada um vai ganhar R$40.000 para um Converscote onde tem muito namoro, muita comilança e mais nada. É uma piada essa COP30, né? É um fracasso de público, vai ser fracasso de conteúdo, né? Porque o Lula se apressou a dizer que o Reino Unido prometeu não sei quantos bilhões de dólares, a Noruega outro bilhão, tudo conversa fiada, toda COP acontece isso. Agora, na hora do pega pra capar, cadê a grana que não aparece? E vai ser igualzinho. Tá bom? Ouviu, Gerson? O Isaac diz: bom dia, doutor Getúlio, gostaria de perguntar dos entrevistados como funciona o Conselho Regional de Contabilidade e o local que reúne os profissionais dessa área. Onde é que funciona?
o Conselho Regional? Bom, o Conselho Regional ele está aí na rua Manuel Correia, aqui no bairro 272, no bairro São Francisco, aqui bem perto da Avenida Major Williams, bem quase em frente ali do Senac, né? Do lado também ali do Conselho Regional de Engenharia. Então aqui no São Francisco, bem próximo, tá, gente? É um conselho que tem uma estrutura para atender lá as necessidades do profissional. Bom, são infelizmente 10 horas e 1 minuto já. Eu estou com já entrevistado seguinte aí, esperando. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar sucesso, né? E eu acho que tem pontos fundamentais e vocês abordaram todos aqui. Inclusive essa reforma tributária. Eu estava dando uma palestra e me perguntaram sobre a reforma. Eu disse, olha, eu vou ser honesto, eu tenho muita dificuldade de falar. Eu não entendo nada dessa reforma porque eu tenho uma rejeição acadêmica, né, de conteúdo político até. Essa reforma é coisa de esquerda, é coisa de Estado autoritário e centralizado. Aí um empresário até que estava me ouvindo lá, quando terminei de falar, ele veio comigo e disse, olha, eu tenho o mesmo problema que você tem, eu não consigo parar para ler essa reforma tributária. E eu nunca li. Eu confesso, nunca li, porque eu paro na origem. Na origem. Ela é um lixo do ponto de vista do Pacto Federativo. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Deixando para encerrar, doutor Getúlio, conclamando a nossa classe profissional de contabilidade, na quinta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite, online, a nossa eleição. E nós gostaríamos de deixar bem enfática aqui que a Chapa 2, ela é de cumprir tudo aquilo que está programado. Nós estamos com o objetivo de fazer com que a gente possa alcançar o máximo da proposta que nós fizemos para todos vocês. Chapa 2, na quinta-feira. Obrigado. Eu gostaria de ver a preocupação com a contabilidade pública. Uma boa contabilidade pública é ferramenta de democracia. Certo. Sem contabilidade você não tem transparência. Sem transparência você não tem democracia. Certo. São 10h03, Gilan. Vamos a um intervalo de uma música e voltamos aqui para conversar sobre tecnologia moderna na agricultura.